Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos novamente a Reflexões de um Músico. Novamente, muito feliz de fazer outro capítulo com vocês e com um grandíssimo convidado, um grande artista, muito interessante e uma muito boa pessoa. Hoje conosco, Felipe Garibaldi. Poxa, é um prazer estar aqui conversando com você, Lautaro. Tudo bem, Esse, querido? Grande prazer ter tudo você ótimo. aqui. Pô, o prazer é todo meu. Uma Obrigado grande aí por ter honra. convidado. Muito Obrigado. obrigado, viu? Gente, temos que nos ver, pô. A gente tem que se Pois é, encontrar, né? Faz tanto tempo e a gente tá mais perto, né? pois é. Eu me sinto seu amigo já, Eu né? Pelo também. tanto que a gente conversa e por estarmos aqui fazendo esse primeiro projeto junto dessa conversa bacana. Mas é interessante que a gente não se conhece pessoalmente, né? A gente é só Sim, pelas redes sociais e tal, mas é bacana, é ótimo ver o que está sendo possível a gente fazer, né? Se conectando e apesar desse momento que a gente começou o contato que é da pandemia, mas muita coisa legal está sendo feita também, né? sim, exatamente. Eu também, é muito engraçado porque eu também sinto isso, já sinto uma proximidade com você, mas para os que nos estão ouvindo, é a primeira vez que a gente tem um papo direto, que de alguma forma estamos nos vendo frente a frente, né? Conversando direito, não só pelos WhatsApp e coisas assim. E a gente começou a conversar pouquinho antes de que comece o negócio da pandemia e rolou tudo isso, e a gente até hoje estamos agora sim no mesmo país, porque você antes estava lá nos Estados Unidos, né? Quando a gente começou a conversar, e ainda não nos vimos, mas pelo menos agora temos este encontro e tomara que não seja o primeiro projeto juntos. Pois é, igualmente. E aproveitando, né? Eu estava pensando sobre isso, a gente estava conversando um pouco antes de começar. É, bom, isso se deve muito eu acho que assim, a você como uma pessoa super gente boa, comunicativa, interessada e ativa também, né? De fazer esse contato e tal, e já criar ali uma relação, mesmo sendo online. Mas é legal que isso que a gente foi construindo aí, né, um pouquinho nesses tempos, revela a cara desse momento, né? Sim. Com a pandemia e talvez sem a pandemia a gente não, sei lá, talvez não se abrisse tanto para outras pessoas que a gente só está tendo contato online. Eu sinto um pouco isso. Com a pandemia a gente concentrou mais a nossa a nossa atenção, o nosso tempo, até o nosso afeto para quem estava ali online, né? Hum. E isso possibilitou criar algumas coisas diferentes, né? Apesar de todo o resto do momento tão difícil, né? Claro, que ahora que legal. Sabe que, claro que a cada pessoa deverá ter dado um chute diferente, né? Toda essa pandemia, mas faz muito sentido o que você faz. E esses dias atrás estava pensando que ainda meio que não parei muito para pensar eh, o que diferenças já estão implicadas pelo fato o que veria sendo agora talvez apesar que ainda está como um pós-pandemia, como pensar a nível já mais não nível pessoal, sino mais tentando analisar como se comporta a população, porque tem muitas coisas que nos comportamos iguais que antes e outras que não, mas que a gente talvez nem foi tão, talvez, naturalizado ou obrigatoriamente naturalizado que talvez nem paramos para pensar, nossa, agora faço muito mais coisas, por exemplo, online, ou converso com muito mais pessoas, ou chego com muita mais facilidade a pessoas, porque a natureza agora é falar remotamente, né? Não faz sentido o que você fala. Mas antes de começar a aprofundar nas muitas coisas interessantes que você tem para nos contar e para a gente aprender de você, conta um pouquinho para o pessoal que não te conhece, é, que, quem você é e que tem feito até hoje. Ah, vamos lá. Eu
venho mais recentemente aí, né, num momento interessante da minha jornada assim de estudo, que foi um momento de experiências novas e mudanças também, né? Como você falou, quando a gente começou a ter contato, eu estava morando nos Estados Unidos, que é onde eu fui fazer o doutorado, que eu comecei em 2018 e estou fazendo ainda, trabalhando, cumprindo as exigências do doutorado e tal. Então, lá no Peabody Conservatory, que é da Johns Hopkins University, e tem sido uma experiência muito bacana essa jornada de estudos lá. Enfim, depois a gente pode conversar algumas coisas que sejam interessantes sobre isso. Ah, Antes eu fiz o mestrado e também o bacharelado lá na Universidade de São Paulo, né, com o Edelton Gloiden, com quem você também estudou, no seu intercâmbio, né? Exato. E então fiz essa formação assim, mas antes então dessa formação universitária, eu, eu acho interessante lembrar que eu tive uma formação assim que eu tive experiências na minha adolescência e até pré-adolescência, um pouquinho da infância, musicais bastante diversas, tocando percussão também, Hum, toquei percussão em bandas sinfônicas durante um certo tempo da vida, e a minha bagagem assim familiar desde a infância teve um contexto de religião, de uma vivência de igreja. Então eu cresci tocando na igreja e tendo que inventar coisas assim. E eu acho que isso depois foi abrindo caminhos assim para uma coisa que eu acho que pode ser bastante significativa para mim como músico, que é o aspecto eclético. Então, eu assim, eu diria que violão clássico e o repertório do violão clássico, assim, é só uma parte do que eu vivencio ou procuro vivenciar de música. Então, eu acho que isso é um pouquinho assim do que eu venho fazendo de estudos, um pouquinho lá do meu começo. E atualmente, então, eu continuo esses trabalhos no doutorado. Sim, falei que estudei com o Edelton, e agora no doutorado eu estudo com o Julian Gray, que é o chefe do departamento de violão, lá do Peabody Conservatory. E atualmente eu sou professor na Faculdade de Música do UNASP, no campus Engenheiro Coelho, aqui no interior de São Paulo, perto de Campinas. Então, dou aulas de violão, dou aulas de teoria musical e análise. E, enfim, e a gente vai paralelamente a isso. Também dou aulas online, enfim, atendo uma escola lá dos Estados Unidos. E a gente vai, além disso, fazendo os nossos projetos artísticos. E recentemente o que rolou foi essa gravação das obras para violão do Cláudio Santoro. A primeira gravação assim oficial, disponível de forma mais ampla, né, para o público ouvir e tal. Então acho que, resumindo, tá aí um pouquinho do que ando fazendo e tal. Uma grande e interessantíssima carreira, né? Parabéns, Em viu? construção, em E, construção, me e considero. novinho, e novinho. Assim que uma grande. Você já é uma atualidade e uma grande promessa para o violão brasileiro e a música brasileira em geral. Mas hoje, assim, um pouquinho, pequeno papo que a gente conversou antes de começar a gravar, eu te falava que eu acho, eu convido pessoas que eu acho, que eu admiro, eu acho muito interessantes, né? E sempre achei super interessante teu jeito de encarar a carreira.
e dá para perceber como você tem muito interesse pela música latino-americana e brasileira, né? Sim. Principalmente. Ah, sim, tenho sim. Mesmo antes de ter tido experiências fora do Brasil, porque muitas vezes a gente se descobre brasileiro quando sai do Brasil, a gente se descobre do nosso país quando a gente sai dele, né? Uhum. E eu acho que isso é meio natural e isso de alguma maneira acontece com muita gente e aconteceu comigo também. A forma como eu me entendo como brasileiro mudou quando eu saí do Brasil, mas mesmo ainda aqui, eu tinha preferência por me dedicar ao repertório brasileiro, assim. Eu acho Uhum. que eu acho que o Edelton teve uma influência nesse sentido, porque ele tem um conhecimento e uma trajetória, né, muito importante e intensa e profunda, né, de relação com o repertório para violão brasileiro. Ele tem uma atitude muito exploratória, assim, né, do repertório. E, enfim. E uma coisa também que eu acho que trouxe um olhar meu mais voltado para a música brasileira no violão, né, latino-americana, sem dúvida, mas mais ainda brasileira, foi que quando eu comecei a faculdade, a graduação, começaram mais ou menos aí os programas do Fábio Zanon na Rádio Uhum. Cultura, que inclusive estão até hoje disponíveis aí num blog, né? Violão com Fábio Zanon, Blogspot. E, e tantos programas de rádio, assim, são 150 e alguma coisa, 160 alguma coisa, não sei agora de qual era o número, de quantos são, mas eram programas semanais e que duraram anos, né? E aí aquilo me impressionou muito, assim. Quanta coisa, quanto repertório, né, para violão no Brasil, esse instrumento praticamente que icônico nacional, assim, né? Então, meio que ali se revelou para mim um tesouro muito grande na música do meu país. Eu sempre pensei assim, olha, eu acho que sendo brasileiro é muito legal tocar música brasileira porque acho que a gente tem sotaques do violão, né? E a gente de alguma maneira vai ter um sotaque ali para tocar a nossa música. E aí eu me interessei por explorar isso. Fui chamado para fazer algumas gravações para esse programa do Fábio Zanon também, em 2007 e 2008, que foi uma outra experiência super legal. Então eu me senti assim começando a ser um pouco participante, né, nessas explorações do repertório do violão, que era um clima muito do Edelton e também desses programas do Fábio Zanon, assim. Eu Claro. acho que Com tem certeza você já é parte desse acrescentamento, né, da exploração do violão brasileiro. E como que foi gravar pela primeira vez Santoro? foi uma jornada, Hum. porque eu fiz o meu TCC da graduação sobre os dois prelúdios e depois eu fiz o mestrado sobre a obra completa, os dois prelúdios, o estudo e a fantasia sul-américa, né? Claro, lá atrás no TCC, o estímulo para isso também veio do Edelton, né? A gente primeiro considerou fazer um trabalho, uma pesquisa sobre prelúdios no repertório do violão brasileiro. Mas aí é muita coisa. Claro, poderia ser uma pesquisa de cunho mais catalográfico, um pouco mais generalista, né? Mas, mas eu acho que o Edelton, sabiamente, eu acho que ele percebeu que eu tinha um perfil um pouco mais assim, não sei dizer, talvez mais detalhista de tentar trabalhar com análise musical também, era uma coisa que eu
já vinha gostando de fazer. Então, aí ele sugeriu não prelúdios brasileiros, mas os dois prelúdios do Santoro, justamente por ser um repertório assim muito inexplorado, né? Então, e ele me alertou assim, né? Olha, essas coisas são uma encrenca, né? E, e aí isso aí só me interessou mais ainda. Então quero, me creen que quero. Pois é, pois é, pois é, porque principalmente porque o Santoro não era violonista e era um compositor assim, como é que eu posso dizer, com uma criatividade muito fértil e muito forte, impetuosa e grandiosa também, né? Então, as peças acabam trazendo vários desafios por causa disso, porque são ideias não necessariamente violonísticas, né? Mas são ideias musicais muito bem construídas em diálogo com essa interface que é o violão, né? Essa interface sonora que é o violão. Então, aí foi um processo muito legal fazer o TCC, depois fazer o mestrado. E quando eu fiz o mestrado, eu já comecei a pensar assim: nossa, ninguém gravou ainda essas obras. Como é que seria, né, gravar isso? Será que eu serei o primeiro em algum momento? E no fim passaram-se vários anos, ninguém gravou e aí eu consegui um apoio para o projeto de gravação agora durante o doutorado lá nos Estados Unidos. Esse repertório atraiu, assim, interessou, né, o conservatório e eles financiaram essa gravação e tal. E, e foi um processo muito legal. No fim, são peças que eu já vinha tocando há, sei lá, uns, uns 8 anos, né? Então, e muito legal que eu tive a oportunidade de tocar essas peças para violonistas em diferentes masterclasses. Isso foi muito legal. Toquei em masterclasses, por exemplo, pro Elliot Fisk, que é muito legal porque ele é o violonista a quem é dedicada a sequência 11, né, do Uhum, Luciano Berio. Então, uhum. é um violonista assim de uma criatividade exuberante e que tem um olhar muito voltado para quando se trata principalmente de música do século XX, muito voltado para questões, meu ver agora, né, minha opinião, para questões de efeitos sonoros, de cores timbrísticas. É um violonista que, de certa forma, procura expandir o universo sonoro do violão, né, com o trabalho dele. E foi muito legal ter o olhar dele sobre as obras do Santoro. Também pude tocar para o Jason Vieux, além de trabalhar isso com o Edelton, né, com o Julian Gray, também com o Fábio Zanon. Então, então, no fim das contas, foi Para um Sérgio, você não mostrou essas? Para Sérgio para Assad. Porque para o você Sérgio tocou faz Assad. pouco tempo para ele. O último masterclass que eu tive a oportunidade de tocar foi com o Sérgio Assad. Aí você mostrou coisas dele, né? Olha, e pior que não, Não? Ah, eu não tinha nenhuma composição dele naquela época para mostrar. O que eu mostrei para ele foi um arranjo que eu fiz de Lamentos no Morro, do Garoto, uhum. porque aí é um repertório bem, eu acho que, assim, que ele tem demais, assim, para contribuir, né? Justamente por trazer algo de híbrido, né, entre popular e clássico, que eu acho Claro. que é muito, assim, o perfil do Sérgio. E aí eu toquei pro Sérgio uma composição minha também. Que da hora, cara. E aí ele gostou e foi, olha, sinceramente foi um dos dias mais empolgantes, porque eu sou muito, muito, muito fã e admirador do Sérgio Assad como intérprete, É como muito difícil compositor, não como ser, violonista. né?
É muito difícil não ser, assim, mas que é muito grande. é. Então foi isso que eu toquei pra ele, pro Sérgio, e eu já tinha gravado também, né? Não tinha lançado ainda, mas já tinha gravado o Santoro, Que da então eu já estava hora. pensando em outras coisas de repertório. E quando você escutou já feito, terminado, né, a criação, como foi essa sensação? Foi muito legal, né? É um processo, né, em que a gente está sempre lidando com material, mas ele nunca está lá feito, né, Hum. pleno, né? Que tem edição e tudo mais. Mas eu acho que, sobretudo, né, o produto completo, né? Um EP que tem uma capa, que tá nas plataformas e a música tá lá. Isso, assim, é o resultado de um processo que dá trabalho, né? Que é longo e é muito satisfatório, assim. E, aliás, o Edelton também, é, em breve vai lançar Hum. a interpretação dele, dessa obra do Santoro, e de outros compositores, mais ou menos assim, de contextos correlatos, né? Outros compositores do movimento Música Viva, num álbum que o Edelton tá lançando agora, que chama Integrais. Então é legal Ah, porque me lembro, eu acho que ele tinha me conversado sobre esse projeto, eu acho, assim, 2 anos atrás já, eu acho, se não me engano. sim, sim, um projeto bem legal que em breve a gente vai poder Uhum. ouvir. Eu vou escrever ali no texto a parte sobre a obra para violão do Santoro. Então, Ah, olha estou só. contente honrado de participar disso, né? Acho que vai Que ser bem lindo, cara. interessante. É muito lindo porque sempre penso que quando a gente participa dessas coisas, inclusive quando temos de algum jeito um tipo de relação ou de acercamento, ou projetos comuns com pessoas que a gente admira, pessoas que a gente acha que são grandes mestres, eu sinto que essas coisas, tanto assim como ir e fazer um concerto em algum lugar ou gravar um disco, são coisas que dão sentido, tipo, esses momentos, assim que você pode materializar, ele tá aqui, né? Essas obras de Santoro estão aqui, tá na plataforma, você pode ver, tem uma capa, né? Faz sentido nas horas e horas e horas e horas de cada um de nossos dias de trabalho e trabalho e trabalho, né? Como é que, não é que só por isso, também a gente tem que gostar desse trabalho de todo dia, mas essas coisas justificam todo tipo de sofrimento em sentido de esforço e luta, né? Com certeza. Muito legal isso que você está falando, né? De colocar essas coisas que são, digamos assim, pontuais, né? Que acontecem aqui, acontecem ali, e colocar elas no contexto mais amplo de horas e horas e horas e horas de Claro. trabalho contínuo, né? Isso é muito legal, porque essas coisas são, de fato, né, pontuais, elas acontecem em momentos pontuais e, e às vezes a gente fica com sede e uma certa angústia de que coisas estejam acontecendo mais assim o tempo todo, mas é necessário ter paciência, né? Sim, E ainda mais hoje em dia, já que lá no começo a gente estava falando, né, do nosso contato através das redes sociais e tudo mais, e como a gente acaba estando fortemente presente em redes sociais atualmente, vendo coisas e tal, a gente vê é, assim muita gente fazendo muita coisa e tal. E aí às vezes dá aquele desespero assim, não, mas eu não estou fazendo nada agora, não está produzindo nada, não estou saindo nada e dá aquela angústia, mas assim, vai com paciência, né? Tenha, tenha paciência, continua, é uma coisa que sempre me mantém, tem me mantido é assim, tipo, tenha paciência e continua trabalhando, que as coisas vão acontecer e tal, né? e se, nossa, a gente vai falar 5 horas sobre esse assunto, né? Eu adoro falar dessas coisas e penso muito seguido nisso, né? Mas tem várias coisas sobre isso que você está falando que eu agora sim, pensando, a gente pode aprofundar um pouco.
Primeiramente é que essa questão de estar tão presente nas redes sociais, todo mundo e cada vez mais, e começou a ter uma hiperprodução de coisas que já passa a ser negativo, né? Porque você fica, tipo, o que aparentemente o sistema está te dizendo que você precisa fazer para estar aí, presente na linha, não ficar para trás, e inumão. Tipo, é uma coisa que está fora das possibilidades saudáveis, né? Mas se você quer ter várias horas para estudar teu violão, ter tantas aulas, quer ler um livro, quer fazer coisas que precisam de muito tempo, é uma coisa que é muito. E já tem inclusive pesquisas que falam da aumento da ansiedade, porque acontecia que antes, inclusive, a gente se comparava com o vizinho e os colegas da faculdade, por exemplo. Essa questão que já a gente também pode fazer um subtema falando do ruim da comparação em contrapartida com a inspiração, que para mim essa que tem que a gente apontar, a inspirar e não se comparar. Mas, além disso, pensando já nessa questão da comparação, antes a gente se comparava com os colegas da faculdade e o vizinho. Agora a gente se compara com Messi, sabe? Com Neymar, assim, com todo mundo, porque tá lá, tá nas redes sociais e você tem o suposto dia a dia normal de cada pessoa, que também não é, que sempre é a melhor versão, e a gente tende sempre a comparar a nossa pior versão com a melhor do outro. Então a gente fala, claro, eu não estou fazendo nada. E você fala, mas espera aí, hoje estudei 5 horas, li um livro, saí a correr, editei um vídeo e escrevi um pouco do meu trabalho e não sei o quê. Como que não estou fazendo nada? Né? Mas você sente isso porque você vê no Instagram que não para. E isso tem que ter muito cuidado. E é muito bom parar e falar, peraí, vai no teu tempo que te faça bem a você, né? E a ordem das prioridades e tudo mais, né? Com certeza. Com certeza, essa é uma reflexão preciosa, assim. Sobretudo, é, assim, quando a gente lembra que a gente tem que principalmente olhar para a gente, prestar atenção na gente e, e uma coisa assim, para mim que digamos assim, um antídoto contra a comparação, sobretudo a comparação não sadia, né, que a gente tem Claro. muitas vezes, é uma coisa de assim que me ajudou muito é pensar na minha história, assim, né? Assim como a gente, né, pode pensar cada um na sua história. Sobretudo quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu me deparei com uma outra realidade, assim, de nível de performance, né? Lá no... Conta aí um pouco como foi essa grande diferença. Ah, desculpa, te interrompi o diálogo anterior. Termina Não, a tua imagina. ideia e depois aí você fala disso. Mas fala primeiro o teu antídoto, desculpa aí. Não, esse antídoto é, digamos assim, é você não pensar somente no seu momento em que você fez determinada apresentação, em que você fez determinada atividade, determinada coisa, mas se entender no contexto da sua história, né? Quem é você, de onde você veio, né? Quais são as suas dificuldades e tal. E aí essa noção de que só você conhece a sua história de verdade. Só você. Ninguém mais conhece a sua história. Que Então, lindo. só quem sabe, tipo, dar o real, entender o real valor do que está acontecendo, é só você, né? Isso é uma coisa que me consolou muito, assim, né? Quando a gente se vê prestes a se comparar com alguém e tal, né? Não, eu tenho a minha história, eu sei o que é a minha história e eu vou seguir a minha história. Então, e cada um que tem a sua, né? É muito linda Porque essa reflexão. ah, pois é, eu assim, eu acho que se não fosse isso,
a gente passaria por muitas comparações assim muito ruins, né? Tem, é na linha do que você falou, né? Eu acho que é bem por aí. Uhum. E é muito lindo e concordo plenamente. E antes de você se aprofundar nessa diferença que você viu de performance, e a gente meio que analisar que a gente tinha começado a conversar também dessas diferenças antes de começar o podcast, é, é, eu acho muito importante e uma coisa que a mim me calma, viu que você te falou do teu antídoto, né? Meu antídoto é quando às vezes quer vir aquele fantasma, aquele vírus de comparação, é primeiro pensar em por que eu faço o que eu faço, por que a gente faz o que a gente faz e que importa na gente. Porque se você se importa por ser o melhor, então aí você está lascado. Acabou, não tem nada para fazer. Então você se aprofunda nesse vírus e sorte ali. Mas eu sei que não é o que a mim me importa. O que a mim me importa é fazer com a minha voz a minha paixão e compartilhar a maravilha que tem a arte, que para mim melhora a vida das pessoas. Então, quando você relembra isso, não tem questão nenhuma que fazer o que os outros façam, só se você quer, sim, interessar-se pelo que os outros fazem e se inspirar. Eu cada vez tenho mais sede e mais vício por saber o que estão fazendo os outros. Por exemplo, saber o que está fazendo você, pela minha curiosidade e meu interesse, e para me inspirar também. Então, cada vez fico mais atento em, nossa, olha esse cara, não fico, nossa, esse cara tem 20 e toca 4 vezes mais que eu. Nossa, eu fico, nossa, esse cara tem 20, olha que maravilha que toca. Nossa, que inspiração, vou estudar. Sabe, uma coisa assim. Isso Aham. por um lado, né? E depois, nossa, saiu da minha cabeça do meu antídoto que me calma bastante. Era pensar isso de fazer as coisas com a tua voz. Nossa, vai vir, em algum momento vai vir, mas fugiu da minha cabeça por mim. Mas tá, em algum momento voltará. Então, conta aí essa diferença que você achou estando lá nos Estados Unidos. Nossa, sim, não, mas só complementando assim, muito lindo isso que você falou, né? Pensar na sua inspiração, né? Acho que combinando, né? A gente pensar na nossa história e pensar, né, na nossa voz, né? Isso que Hum. você trouxe da voz, isso é. Ah, o ponto era que você não procurar ser diferente mais que outros. Como, no geral, eu escuto muito o discurso de, nossa, todo mundo está fazendo isso igual, eu quero ser diferente, mas desde um jeito, e muitas vezes eu subjacente a esse discurso, eu sinto como um meta-discurso de quero ser diferente, especial, fora da curva. E isso que para mim é difícil conciliar. Primeiro que para mim não é saudável. É difícil conciliar e não estar predestinado ao fracasso, porque é muito difícil ser um fora da curva, né? Então, ser diferente, pero com esse sentido de todos no mesmo patamar, mas cada um sendo o seu. E ser você é Felipe, eu sou Lautaro. Mas não sou Lautaro por cima de Felipe, melhor, ou pior por baixo. Sou um é Lautaro, outro é Felipe. É nesse sentido, como procurar isso, né? E quando você, então, e depois pensando, outro ponto que era o que tinha ido embora, que, por exemplo, quando você vê e começa a se comparar, no geral a gente se compara, quando entra essa questão assim, não sadio, você se compara com aqueles caras que já são meio de criança, que tocam pra caramba, que no geral são virtuosos tecnicamente.
E aí também está esse negócio, está tudo bem com o virtuosismo técnico, mas quando eu começo a pensar porque eu nunca fui esse cara, e nunca vou ser esse cara que arregaça e toca como quer, assim, tecnicamente, a nível questões de motora, sabe? Nossa, tá Então, sendo modesto, porque você arregaça sim. não, não é não. Mas de verdade, e quando eu paro para pensar isso, falo, tudo bem, eu nunca vou ser isso, porque não me interessa. E também, além de que não me dá, não me alcança, não consigo, não é que escolho não tocar assim todas as notas que eu quero, além de que não tenho essa característica e tenho outras, me interessa ser mais que técnico, mais expressivo. Então vou por ali. E isso volta com aquela pergunta, mas para que e por que você faz? E aí te ordena, sabe? E aí não falo mais. Sim, não, por favor. É interessante isso que você está falando, porque isso me faz muito pensar na, na lógica da competição, né? Cara, Porque esse é o problema, no fundo ainda. Eu acho que anterior ao problema da comparação é essa lógica de competição, que é um problema, né? Porque, enfim, na música aí, isso outras 5 horas, né? Que a gente poderia falar sim. sobre competição aqui. Mas, opa, acho que eu tenho que fechar o WhatsApp. Não sei se depois você pode cortar. Ah, tudo Mas, enfim, bem. eu ultimamente, assim, eu nunca pesquisei isso, assim, com rigor, muito a fundo, assim, mas, mas ultimamente uma coisa que tem ocupado bastante meus pensamentos é refletir e entender como que a gente, como musicista, a gente é levado e é inspirado por uma coisa tão nobre, né? Uma arte tão, assim, tão bonita, tão profunda, né? Que traz, que evidencia coisas tão bonitas do ser humano. Só que ao mesmo tempo a gente se vê muitas vezes sequestrado por uma lógica de competição, né? Por uma lógica que aí eu acho que é uma outra coisa que está ligada à competição, é um pensamento elitista, Sem né? dúvida. Nossa, como isso está presente, assim, e como isso é terrível, assim. Eu tenho tentado, assim, atentar para isso e diagnosticar isso, perceber isso cada vez mais, assim, como que muitas vezes a gente faz as coisas, principalmente assim na música clássica, nessa música que vem de uma tradição é, europeia e a gente como Latinoamérica, né, tendo passado e passando por um processo de colonização, né, como que a gente às vezes traz valores elitistas, valores colonizados e tal para a nossa prática de músico clássico. E, e aí e aí vem, né, a competição, que também tá super calcada nas ideias de meritocracia, enfim, isso é muito problemático, e eu acho que é uma coisa que a gente deve sempre atentar, assim, eu acho que faz parte da, do processo existencial do músico, refletir sobre isso, né? Enfim, Sem são temas dúvida. muito grandes. Sem dúvida nenhuma. E eu adoro que a gente esteja falando disso, porque esse projeto do podcast tem vários objetivos com a galera que esteja escutando. Mas dos objetivos mais principais é ajudar a refletir e com todos os grandes artistas que estão aceitando participar, deixar uma reflexão com respeito a isso de não ser tão daninamente competitivo
e procurar o trabalho pelo acrescentamento da arte com profundidade. Olha só como é muito mais, pelo menos para mim, muitíssimo mais interessante as gravações de Santoro que você registrou, que você seja tecnicamente incrível que isso tem para fazer feição, sabe? Disso. Tem muito. E isso para mim acrescenta muito mais. Ter esse tipo de pensamento e deixar aqui para ajudar a acalmar com esse nível de competitividade e comparação que muitas vezes estraga muitas carreiras, né? Muitas pessoas abandonam porque vem aquele cara de 15 já faz o que eu não vou fazer com 30, pronto, acabou, vou fazer outra coisa. Não, para aí, você tem a sua voz e pode fazer algo que vale. É. E ao mesmo, só que ao mesmo tempo é muito difícil, né? No dia a Uhum. dia, na vivência profissional da música, a competição ela tá lá. É isso que é difícil a gente conseguir Escapar? um grau de liberdade, né? Uhum. É difícil, né? E aí isso remete a outros problemas da sociedade, né? Uhum. Claro. Né? Assim, Sí, esa questão do elitismo e de procurar sempre ser melhor que outros está em tudo. Em todo tipo de situação você vê presente, até nas discussões, na cultura de ódio que tem agora nas redes sociais, e essa questão da luta dos pensamentos diferentes, sempre o que pensa diferente de mim é porque ele é um babaca e não sou eu. E talvez nenhum dos dois, provavelmente nenhum dos dois, são olhares diferentes. Mas essa questão de que sempre ele é mais tonto que eu, ele é mais medíocre que eu, ou eu preciso. Algo que a mim me deixa muito triste é ver como às vezes a gente precisa de criticar o outro para a gente se sentir menos miserável. adorei. Isso é muito triste. A É, mim me magoa. com certeza, com certeza. É trágico e é rir para não chorar, porque é bem isso. É bem isso. A gente vive tempos difíceis, né? E, e como músicos, a gente acho que faz parte a gente buscar nosso papel nisso para fazer um bem, né? Exato, E, exato. Conta agora um pouquinho essa diferença que você viu nos Estados Unidos, sim, sim. que dá para falar de outras coisas que tem um pouquinho a ver, né? Sim, sim. É, olha, eu acho que tem instituições lá nos Estados Unidos que, que acabam tendo condições, né? E isso vem sobretudo de recursos financeiros, né? Que, enfim, acabam chamando, né, grandes talentos mundiais, assim, né? Grandes pessoas com potencial imenso e acabam se propiciando boas condições para os estudantes também, né? Então, apesar de ser um sistema, assim, não é um sistema democrático de oportunidades iguais, absolutamente, né? Então, eu acho que muito vem assim de como é seletivo o sistema, e o que é um problema, né? Enfim, mas, mas você acaba tendo muita gente muito fantástica. Então, por exemplo, numa escola como o Peabody Conservatory, foi um privilégio muito grande, né? Estar numa escola tão tradicional, assim, historicamente, né? Tem sido um privilégio, né? Um lugar, assim, que foi o primeiro conservatório de música do país, né? Dos Estados Unidos, a dar diplomas, né? Então, primeiro na história a dar diplomas de música,
sim, oficialmente foi o Peabody Conservatory, que depois passou a ser a Faculdade de Música da Johns Hopkins University nos anos 70. Mas uma coisa fantástica lá é que é um, é um dos primeiros departamentos de violão dos Estados Unidos, né? Que quem instituiu foi o Aaron Shearer, que enfim, foi professor do Manuel Barrueco, do próprio Julian Gray. Então, é um lugar assim que é uma meca do violão, né? Ali a cidade de Baltimore e o Peabody Conservatory. Enfim, muitos alunos assim, muito fantásticos, né? Muito fantásticos, né? Então, ver os colegas tocarem é uma grande aula, né? Cada masterclass, ver os colegas tocarem é uma grande aula. E lá, uma coisa que foi muito enriquecedora para mim foi essa prática das aulas da classe de violão, as aulas em grupo, sabe? Ah, Não sei como que era isso na sua experiência, tanto no Uruguai como na Argentina, mas aqui no Brasil eu não sei ainda o quão forte é essa cultura de ter no currículo da formação universitária, da formação profissional em música, essa aula em grupo em que você pratica a sua. Eu sei que muitas universidades aqui fazem, mas não é uma coisa tão padronizada, tão padrão aqui no Brasil, até onde eu sei. Posso estar errado, espero que as coisas já tenham mudado. Mas, mas é essa aula em que você não vai ter aula com o professor e também não é uma masterclass. Você vai e se apresenta praticamente que num recital para a sua turma, para a sua classe, para os seus colegas e o seu professor, simulando uma apresentação, mas aí você não vai tocar tudo, você vai tocar de repente uma obra, alguns movimentos, o que você tiver pronto para apresentar, você vai apresentar olha que da hora. com palmas e tudo, com aquele clima assim com aquele clima de recital, né? E isso semanalmente assim é fantástico, porque é Nossa, como que se você lindo. estivesse enfrentando um recital assim toda semana. E aí depois, aí tanto o professor quanto os colegas fazem comentários, dão dicas e sugestões. Isso é uma coisa que eu nunca tinha feito antes de ir para lá. E essa foi uma das coisas maravilhosas assim de experimentar lá. Uma coisa que mudou a minha relação com o violão e com performar em público, né? Assim. Olha que da hora. É. Então, Muito esse tipo de interessante. coisa, esse tipo de aula, né, uma estrutura curricular e o fato de ser uma faculdade que tem atividades que possibilitam você atuar de diferentes maneiras, isso acaba puxando o nível da gente para cima, né? Sem dúvida. Acho que vai um pouco por aí. Não sei. O que mais que poderia comentar sobre essa experiência? Não sei. Então, se vão Você. surgindo, a gente pode voltar. Mas olha que interessante, sabe que o que a minha universidade na Argentina, porque no Uruguai não tenho experiência porque nunca fiz música no Uruguai, comecei na Argentina. Ah, é. Mas na Argentina o que fazia a minha cátedra de violão era que cada tanto tempo a gente fazia uma audição da turma, uma audição da, da cátedra, a audição de cátedra na sala onde se faziam os concertos na universidade, então qualquer um podia ir escutar, isso era muito legal, mas não era esse jeito, e todas as semanas aí, pum, 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 que acho muito interessante, mas uma coisa que eu achava bastante lindo é que na aula era sempre as aulas de violão, né, são como um para um, né, com você e o professor, não são grupais, todo mundo tocando, né, mas uma coisa boa que eu gostei sempre da minha universidade, que talvez não vi
na USP, não por comparar, sino que só por observar, é que quando os alunos que tocavam com o Edelton, estavam só o aluno que tocava e o Edelton na aula, e os demais ficavam afuera esperando. Não era que não se podia entrar, porque eu perguntava, as 2 semanas que eu teve de aula, porque antes da pandemia, eu perguntava se podia escutar, e ficava dentro escutando, mas o resto não fazia. E lá na Argentina, às vezes, se fazia um clima muito bom porque você tocava. Já tem um pouquinho a mais de você estar ali, de enfrentar um pouquinho mais, tirar a vergonha e tocar, apesar de que você não está em modo concerto, que nem você falou, sino que você está passando um trecho, mas também está passando um trecho não só para o teu professor, tanto os outros colegas teus escutando, já é uma a mais, né? Já o professor, cada semana, né, tem esse meme de você tocando na tua casa, arrebentando, tocando na aula como um iniciante, já tem um desafio a mais é com alunos. Mas às vezes se tornava um clima muito bom, primeiro, onde vocês, como você falou, aprende muito ouvindo os alunos, o que eles fazem, e ouvindo as correções do professor para o aluno. E Exato. você fica. E às vezes até se formar um clima muito bom de papo, de conversa e reflexão de todo mundo, mais o Rubato aí. E pá, começava uma conversa, todo mundo falando sobre o Rubato, e que para cá e que para lá, de diferentes tipos, e aprofundando, e tinha um aluno aí que estava tocando. E depois mudava outro, e a gente opinava, ou a gente acrescentava alguma coisa, ou também perguntava junto, mas por que você. Professor, por que você aí falou para ele fazer o ligado desse jeito ou colocar o dedo em tal dedilhado, não sei o quê? Nossa, e eu sempre com chimarrão ali, então era maravilhoso, cara. Era maravilhoso isso. Era muito e Com acrescentava chimarrão. muito. E também, imagino que você também sentia isso. A coisa de conhecer repertório. Claro, Porque aí você, né, você não vai fazer uma pesquisa sua de repertório. Só é você sozinho ali, escolhendo músicas, vendo, pensando e tal. Não, seus colegas todos vão estar tocando coisas diferentes. Ah, e isso é uma coisa muito interessante que vale a pena destacar sobre a experiência lá no Peabody. O Julian Gray, ele assim, ele é um pedagogo assim sublime, porque ele permite a coisa de uma certa maneira que cada aluno tem um som, cada aluno tem uma linha de repertório diferente. Você percebe que cada aluno vai se tornando um músico único à sua maneira. que delícia. Então, isso é assim, fantástico, né? E então ele mantém esse clima, ele possibilita isso. E aí é muito legal porque aí você conhece muito o repertório. Porque Claro, enquanto vai ter determinados colegas ali que fazem, digamos, um repertório mais tradicional, né? Mais canônico, vai ter outros que vão para uma linha um pouco mais moderna, né, mais contemporânea, ou até outros que vão para uma linha mais, digamos assim, crossover, né, de uhum. fronteira entre o popular e o clássico, né? Então, e aí você conhece muita música diferente, muitos compositores diferentes. Então, esse é um dos outros, esse é um dos grandes benefícios desse tipo de aula, assim, né? Sim. A gente aprende muito, se a gente sabe aproveitar, a gente aprende muito, não só dos mestres, dos pares. Quando trabalhamos deixando o ego no bolso, a gente aprende muito dos pares. Demais. Sem dúvida, sem dúvida. Sim. E isso, falando disso, eu queria muito falar de porque eu me lembro quando comecei a seguir você no Instagram. E de repente você apareceu aí com sua barba, que eu tô com saudade dessa barbona que você tinha. E você tá. Não tão bonita quanto a sua, que a sua é. Não, a sua é melhor, porque mais assim, ela fica mais como cheia. A minha foi por causa. Porque eu decidi que eu não ia mais ter cabelo. Eu pensei, então, deixa eu fazer nada, enfim. Mas enfim, vou sempre mudando, experimentando. Embora ficou bom assim.
Mas, então, voltando, eu me lembro que você estava mostrando como você resolvia, como você estudava um trecho da, Gran Obertura de Giuliani, o trecho que é escalístico, tacatica, tacatica, taca, pum, pam, pum, pam, pam, e Aham. você voltava. E falei, olha que interessante. E esse negócio como é, de compartilhar. Eu estou aqui não para demonstrar algo feito e terminado e acabado, incrível, maravilhoso. Estou compartilhando como eu faço, como eu trabalho para ver se acrescenta alguma coisinha para outra pessoa. E aí achei muito interessante. E me lembro que depois você fazia isso de fazer stories com os discos que te influenciaram. Verdade. Que lembra que eu te falei que você deixa nas histórias destacadas para que o pessoal que ele não me fez caso, ele não me escutou, para o povo voltar e ver. E eu queria conhecer, eu queria ver que ele escutou, assim eu escuto. E esse negócio de o que eu tenho, seja muito pouco mesmo, eu vou dar. Eu adoro essa filosofia. E eu acho que isso está presente em você. E também acho, modestamente, que também está um pouco presente em mim, em tratar de, por isso os tutoriais de violão, essas coisas, né? Não, você, De tratar de você é o dar, né? mestre. Você Não, é o não. mestre nisso. Ah, Eu me inspiro em você também para não esse porque ponto. você, mentira, porque você não me conhecia antes desse vídeo. Não, Não seja digo modesto. hoje, né? Você Ah, sempre dá essas mentira. ideias ótimas e tal. Mas é muito, muito presente isso, você acha muito lindo isso de dar, compartilhar, não demonstrar, compartilhar, sempre está isso muito presente no meu pensamento. E vejo isso em você, né? O que você acha? Eu acho que eh, eu acho que a gente compartilhando, principalmente assim, não só a coisa já feita, editada, mas como você falou, né, compartilhando o estudo ali de um trecho, não só é bom para a gente treinar, porque o estudo ele naquele instante ele fica mais sério, mais para valer assim, né? Poxa, é uma prova real, né? Esse trecho aqui eu quero fazer ele perfeito, sei lá, 5 vezes seguidas e vai estar gravando. Então é uma pressão extra, né? E a gente assim vai se preparando para a pressão que tem no palco, né? Mas compartilhar, sobretudo, coisas assim que vão trazer um enriquecimento para a vida de quem olhar. Por exemplo, olha, para você ter uma ideia, uma coisa, talvez você estranhe isso, mas quando eu comecei a compartilhar nos stories esses álbuns que são marcantes para mim e tal, como eu falei para você, né, eu tenho essa origem, esse vínculo com a igreja adventista, né, uma igreja cristã e tudo mais. Eu tive algumas pessoas da igreja me escrevendo que conheciam, que admiravam o meu trabalho, porque eu já toquei na igreja adventista, já toquei na televisão da igreja adventista e tal, já toquei para artistas assim consideravelmente famosos desse meio. Então as pessoas me seguiam e tal, e aí algumas pessoas entraram comigo, em contato comigo, falando assim: Nossa, você ouve essas músicas? Aí a pessoa falava, eu sou adventista e eu não sabia que era tudo bem ouvir músicas que não fossem religiosas. Olha só, que Olha interessante. só. Então, é uma coisa super simples, mas que às vezes expande os horizontes musicais de uma pessoa de uma maneira tal, assim, né, que a pessoa, enfim, acaba sendo beneficiada, né? Uhum. Das primeiras vezes que eu recebi mensagens, eu recebi algumas mensagens assim. Eu levei um sustinho, assim, eu levei um susto, mas. E aí dialoguei, né, com essas pessoas e tal. Então, é muito legal isso. Às vezes a gente dá uma coisa que a gente nem imagina que vai ter tanto efeito e tal, e tem, né? E Claro. os frutos são interessantes. Enfim. Uhum. Uhum.
muito lindo. E como hoje continua sendo muito presente a questão da religiosidade com a questão artística de você, como é hoje essa, que eu não conhecia essa parte, até indagar um pouco mais e ler um pouco mais de você e saber que você tinha feito participações com música religiosa, isso, eu não conhecia essa parte. Como que é hoje isso, como que está no teu dia a dia com a tua criação artística? Aham, hoje eu tenho focado mais assim no repertório do violão solo e do violão clássico mesmo. Porque a gente acaba não tendo tempo para fazer tudo que a gente quer na vida, então a gente tem que escolher algumas coisas, né? Mas assim, em anos passados foi uma vivência muito rica, esse, esse contexto religioso e tal, sobretudo porque foi um contexto que me forçou a fazer arranjos, sabe? E compor algumas coisas, né? Então acontecia muito de, por exemplo, eu ter que tocar numa igreja e na verdade não tinha material, não tinha literatura, né? E aí eu passei a buscar tocar as músicas que as pessoas daquela comunidade, enfim, conheciam. E então eu tinha que fazer meus próprios arranjos. Que interessante. E aí isso foi assim um processo que assim eu vivi bem intensamente assim, né? Hum. Aproveitei bem assim para explorar isso enfim. E o resultado disso é, assim, eu acho que foi muito bacana, assim, sobretudo para um desenvolvimento de uma percepção musical, para o desenvolvimento também de uma relação com a música e com o violão que não é tão voltado, como até você estava falando, para a coisa da técnica, né? Claro. Da perfeição técnica e tal. A parte da exploração estética e da criatividade me cativa muito e Hum. acaba me atraindo muito, assim, e mais do que, muito mais do que a coisa da técnica até, Claro. enfim, né? E como você, já indo a algo mais específico, como você trabalha um arranjo? Um Qual é o arranjo? teu jeito de trabalhar para arranjar alguma coisa? Experiência que eu tenho muita vontade e até hoje nunca fiz. Olha só. Tô com medo. Ah. Não tenha medo não, nossa. Olha, é, ainda mais com o tanto de experiência, de repertório que você tem, né? Eu acho que a gente acaba tendo ferramentas na mão a partir do repertório que a gente toca, né? Uhum. Então, eu lembro de um arranjo que eu fiz de um desses hinos de igreja, assim. Não tá publicado, não tem muita coisa. Ah, não, tem sim. Tem sim. Tem um vídeo, ele foi gravado com uma orquestra, violão e orquestra. Olha só. Ah, só isso? Só. Ah, tem sim. Enfim, mas, é um arranjo que, assim, ali tem ideias que vêm da Sonata del Caminante, a sonata número 2 do Léo Brauer. Ali Uhum. tem, mas assim, não é plágio, é intertextualidade. Claro. É, porque o que tem, tipo, são, sei lá, dois acordes, né? Mas aí também tem é, uma inspiração na Bagatela número 5 do William Walton. Uhum. Aí também tem inspiração no ostinato de tímpanos de O Fortuna, do Karl Orff, no Carmina Burana. Então, é, eu acho que. E também tem referência à música Paisagens, do Ivan Vilela. Não sei se você conheceu o Ivan Vilela, da viola caipira, lá na USP. Não, não conheci. Adoro viola caipira, porém. Então, olha, eu acho que você vai gostar muito do trabalho dele. Olha só. Foi e é Boa uma grande dica. inspiração. É. Então, eu acho que uma vivência que eu fui tendo, assim, desde criança, que é uma certa irreverência até, eu sempre peguei as músicas que eu estava aprendendo e aí eu ficava improvisando a partir delas.
ou mudando o que estava ali. Então, mas assim, em termos de processo de arranjo, eu acho que essa coisa de ouvir bastante coisa, tocar bastante coisa e se sentir à vontade para manipular o que você ouve e o que você toca, eu acho que é uma coisa interessante. Só que, assim, uma grande influência para mim para fazer os arranjos que eu faço e procuro trabalhar assim é o Sérgio Assad. Sobretudo essa coisa de pensar um violão, uma escrita violonística bem contrapontística, né? Claro. Tonal, mas não necessariamente tão idiomática assim e bastante contrapontística. Enfim, Hum. e eu acho que se soltar, liberar para experimentações assim, acho que é a melhor parte, assim, acho que é uma parte bem importante. Ó, eu quero ainda ver os seus arranjos aí. Sabe que eu tenho muita vontade, cada vez mais. Agora eu preciso terminar com algumas coisas que eu preciso fechar. E aos poucos eu quero começar a explorar o mundo do arranjo e da composição, né? É, eu sei que sempre vou ser principalmente intérprete, concertista, adoro subir num palco e tocar, e acho que não teria a mesma capacidade de compor tanto, e também não é tanto uma grande prioridade, mas tenho muita vontade. Mas cada vez tenho mais vontade também, e eu vou me animar, eu vou te mostrar, oh, escuta essa coisa que seja, o que te pareça bom, um lixo, escuta aí que é o meu primeiro arranjo, toma para você. Mas eu quero muito tentar jogar aí com essas coisas da música, e isso me deixa pivotear a um tema que quero conversar com você, que é uma perspectiva que eu estou tendo nos últimos tempos, nos últimos anos até. Posso, obviamente, estar completamente errado e talvez tenha essa percepção, porque talvez estou mais ligado aqui com o que está acontecendo aqui que na Europa, por exemplo, sem entrar nessa coisa absurda de Europa versus Latinoamérica. É completamente absurdo, né? Ao contrário, tem que ser irmãos que se aportem o tempo todo, né? Um versus o outro, né? Contrincantes ou não. Mas cada vez estou mais ligado com o que acontece aqui. E viu quando você falou que eu quero também voltar e que você conte mais como você se descobriu como brasileiro fora do país? Eu agora estou fora do meu segundo país, né? Eu fui uruguaio, sou uruguaio, fui uruguaio, sou uruguaio e fui para a Argentina, quis dizer, mas aí nasci como músico. Então agora no Brasil eu saí do meu país adotivo e em cima meu país madre como músico. Então, também tem coisas a nível artístico musicais que acordam com essas mudanças. Inclusive, por exemplo, no meu caso, acordou muito a vontade de cantar, por exemplo, folclore argentino, por exemplo, e fazer arranjos de folclore argentino, coisas assim. Mas ao vir aqui, eu comecei a ficar doido e louco, apaixonado pela música de vocês, a música brasileira, e eu tô tipo, preciso conhecer, preciso conhecer. Ah, não conheço aquilo, não conheço outro. E eu tô como assim, querendo o tempo todo saber de compositores, de músicos, mas que, claro, como eu na Argentina comecei na música, então foi esse começo, é natural explorar. Aqui, como você, eu vim aqui já músico, tenho mais ansiedade por conhecer que a que teve na Argentina, por conhecer a música argentina, né? E estou ficando doido pela música de vocês. E muito interessado por me aprofundar no repertório latino-americano. E eu estou tendo uma perspectiva, tudo isso para falar uma coisa, que eu sinto que agora, nos últimos tempos, e voltando a não entrar, não querendo dizer que é Europa versus Latinoamérica, mas eu estou sentindo que o latino-americano está deixando de olhar tanto para a Europa e está começando a olhar mais para nós. E eu sinto isso em questões, por exemplo, nos violonistas, cada vez tem mais violonistas que querem fazer música latino-americana, música do próprio país, e música de compositores vivos. Por exemplo, falar, Felipe, faz uma música aí que eu toco.
cada vez tem mais isso que eu acho maravilhoso, sem esquecer toda a história musical incrível que tem o mundo inteiro e Europa, claro, que eu amo a música europeia e toco muito música europeia e nunca vou deixar de tocar, mas eu sinto que talvez antes era muito olhar só para lá como aquilo o único que está bom. De repente começamos a parar. Pero, gente, aqui tem muita coisa boa também, e muito boa, e os compositores também, como começando a olhar muito para cá. E eu sinto, talvez, posso estar errado, é minha perspectiva muito pessoal, e talvez também porque estou muito ligado com o que acontece aqui, mas sinto até a sensação de que a nível de produção musical, pelo menos para violão, está tendo muito mais produção latino-americana que até europeia, inclusive, por esse negócio. É uma perspectiva, é uma sensação, mas não sei o que você acha disso. Ah, muito interessante isso. Assim, em termos de produção maior em um lugar ou outro, eu não sei dizer. Eu realmente não sei dizer. Mas, mas eu acho que ah, um olhar cada vez mais voltado para o que é nosso, né? E eu acho que isso a gente pode constatar um, um crescente, né? Um movimento crescente, assim. Não sei se tão recentemente, ou já, sei lá, há Claro, algumas décadas, não sei. Mas uma coisa interessante é, que eu acho é como a gente aqui na América Latina, acredito que em outras partes do mundo também, mas como que aqui o violão ele, ele é híbrido. O violão aqui ele não é um instrumento do mundo da música de concerto exclusivamente, nem tampouco da música espontânea, folclórica, popular exclusivamente. Esse traço híbrido aqui, ele é muito natural pra gente. Tanto é que eu acho é raro uma pessoa, um violonista, uma violonista, que tem uma vivência exclusivamente de violão clássico. claro. Assim. Não sei se é o seu caso, não é o meu, né? O violão popular sempre esteve presente, assim. Embora eu nunca tenha feito aulas de violão popular, mas assim, tocar as coisas do repertório popular, tentar tocar, tentar tirar, aprender determinados ritmos, né, acompanhamentos de canções e tal. Isso vem da cultura. Enquanto em outros lugares que não América Latina, eu não sei se acontece da mesma maneira. Então, isso eu acho, isso é uma coisa que me apaixona no violão. É que ele é um instrumento transcultural ou híbrido culturalmente, né? Assim como o nosso contexto cultural latino-americano, ele é híbrido, né? Pelo menos no Brasil, isso é muito forte, né? O que se chama na antropologia, na história e na sociologia de hibridismo cultural, né? É uma coisa que começa a se verificar aqui no Brasil, em termos de escritos, principalmente desde Gilberto Freire e tudo mais. Claro que, né, nesse contexto de mitos nacionais, como o da democracia racial e tudo mais, mas começa a se ter esse olhar e começa a se ter registro disso, dessas culturas híbridas que a gente acaba tendo aqui. E o violão, ele assim, ele é um elemento privilegiadíssimo, né, Sem como um dúvida. instrumento musical que mistura todo mundo, né, que tá, né, se a gente olhar na história do violão, pelo menos no Brasil, né, ele tá nos salões da elite, mas ele também tá nas ruas, É. com o povo e tudo mais, né? Então,
eu acho que à medida que a gente busca como, como sociedade, assim, conhecer, refletir e se livrar de algumas forças segregadoras, né? Eu acho que o violão e a nossa música latino-americana, por ser, digamos assim, híbrida, e o violão por ser híbrido também, eu acho que ele acaba assumindo um papel muito interessante e muito potente. Eu acho que o violão ele tem uma potência muito grande. O Fábio Zanon já falou isso uma vez. Não, por te falar isso. Ele falou que o violão é um instrumento muito bom para conectar o público com a música. No caso, ele falava com a música erudita, que é um bom ponte, uma boa ponte para não ter essas barreiras. E com outro convidado muito interessante aqui do podcast também, com Gianmarco Ciampa, um grande violonista italiano, a gente falava também de que ele conversava de que para ele a música sempre foi música. A música era música. Depois ele começou a entender de que tinha música de concerto, música popular, não sei o quê. Mas ele, por ter começado a educação dele musical desse jeito, é música, são sons combinados, nunca sentiu essa barreira. E acontece muito de ter, por exemplo, amigos ou pessoas que te ouvem em um concerto, comigo acontece muito, de nossa, não sabia que existia isso no violão, ou nossa, primeira vez que escuto alguma coisa, e pelo fato de ir a um concerto de violão, de repente fala, nossa, a música de concerto me interessa, mas tem, eu acho que tem um preconceito intelectual também, de muitas pessoas já falando, escutei falar, eu não ouço essa música porque não entendo, né? Com essa questão de sentir que precisa de entender alguma coisa ou ter algum tipo de nível cultural que não é, né? Claro que não é. Sim, sim. Pois é, essa ponte, né? Essa ponte o violão realiza, eu acho que como poucos outros instrumentos, né? Pelo menos aqui no nosso contexto latino-americano, Claro. sem dúvida, é um instrumento de ponte. E, e ao mesmo tempo, né, existem forças segregadoras, sempre. Aí vem, por exemplo, o caso do elitismo musical, né? Claro. Que muitas vezes tende a uma hostilização ou rejeição para com coisas relativas à cultura popular, à cultura folclórica e tal, ou até à cultura pop, né? Para usar Claro. um termo mais contemporâneo e tal. Mas, mas enfim, nesse conflito entre forças aí segregadoras, né, ou elitistas, eu acho que a gente no violão a gente acaba tendo um potencial muito grande nas mãos para fazer muita coisa interessante. Sim, sem dúvida. De unir esses mundos, né? Pois é, pois é, pois é. Sem ir muito longe, você já sabe um cara que a vida inteira fez isso? Tipo, você não pode falar que a música dele é popular ou que é de concerto. É as duas coisas. Música popular de concerto. Outro compositor que eu toco bastante, que Sinesi, da Argentina, e ele faz a mesma coisa também. Talvez um pouco mais popular, mas também com um olhar, talvez mais, como falam, acadêmico para as composições ou as condução das vozes, harmonia, coisas assim, mas tem essa... E até, inclusive, por exemplo, falava em um grande músico argentino, não sei se você conhece, Chango Spasiuk, que ele toca, não me lembro como é que, não sei se vocês falam sanfona, que tem o tecladinho, sanfona vocês falam? Acordeon, Acordeão, na Argentina se fala acordeão, e ele numa entrevista que falava da complexidade que tem o chamamé, e que tem contratempo de 6x8 e 3x4, que é uma coisa que você não consegue nem contar, senão que você se sente, é só sentir esse tum, pam, pim, pum, pam, com o tacata de cima, e que as harmonias eram as mesmas harmonias que a música clássica europeia, e você tem um preconceito de o chamamé como a música folclórica mais assim, simples, mais
e nada a ver, né? E tem tanto em comum, e inclusive essa música que a gente entende como erudita, como fala, que é a palavra que menos gosto de usar para falar da música de concerto, tem um início nas costumes folclóricas dos povos. Tipo, Bach fazia música com a música dos povos, fazia danças das festas dos povos e ele compunha música com isso. E improvisava, Claro, né? Na prática, talvez ele era um músico mais de uma prática que a gente entende como popular, né? Dado o tanto de improviso, do que o que a gente chama de tão erudito, assim, tão racional, estruturalista e tudo mais, né? Enfim, é exato. muito interessante isso. Sim. O, tem algumas coisas, tem um artigo muito interessante que, voltando um pouquinho para a questão do hibridismo cultural, né? Da Suzel Riley, que é uma pesquisadora, professora na Unicamp, e, se não me engano, ela publicou isso em inglês num livro chamado Guitar Cultures, e o nome do artigo é Hybridity and Segregation in the Guitar Cultures of Brazil. Então, hibridismo e segregação. Então, mistura e segregação Hum. nas culturas de violão do Brasil. É muito interessante. E tem também uma tese de doutorado do Fernando Elias Llanos, que é, se não me engano, é peruano. E aí ele escreveu essa tese cujo título é Nem Erudito Nem Popular, por uma transitividade do violão brasileiro. Que eu não li ainda, eu encontrei esses dias e eu quero ler. O título me atraiu demais, né? Então, essa ponte, esse contato entre erudito e popular e entre as pessoas, né? Isso ultimamente tem me inspirado bastante. Tanto é Que que lindo. depois dessa gravação do Santoro, agora eu já estou preparando a próxima na sequência. Então a ideia é que isso seja uma pequena série de gravações. O título é Brazilian Guitar Soundscapes, né? Então, paisagens sonoras do violão brasileiro. E esse primeiro volume foi o Cláudio Santoro. É uma música, digamos assim, bem, como é que eu posso dizer? Por ser atonal e tudo mais, é uma música bem abstrata e, e assim, quem está mais acostumado com música erudita, principalmente do século XX, vai ouvir com mais familiaridade. Mas aí agora o próximo que eu vou gravar e lançar é com obras selecionadas do Geraldo Ribeiro, que é um compositor que também faz esse trânsito entre o erudito e o popular de uma maneira única e assim fantástica. E é um compositor que precisa ser muito mais tocado e muito mais conhecido. É um compositor vivo, né, brasileiro, e que tem uma obra gigantesca, enfim, e que também faz essa mistura maravilhosa de tradições musicais, né? Enfim, e que foi, aliás, quem estava lado a lado com o Santoro quando o Santoro escreveu para violão. O Santoro não tocava violão e o Geraldo Ribeiro foi lá tirando dúvidas sobre questões idiomáticas do violão pro Geraldo. Enfim, fica um pouquinho esse próximo projeto que vem aí. Nossa, que projetaço, hein? Que É, projeto interessantíssimo. Já fico com muita vontade de ver esse final aí e consumir e desfrutar dele. Que da hora, cara. legal, legal. Parabéns. Obrigado. Parabéns por acrescentar tanto, né? Esses dias estava escutando também o disco violonístico de Siqueira Lima, né, do duo, e também, isso, nem erudito, nem popular, popudítico também. E, nossa, mais acrescentamento para o mundo do violão e para essa ponte entre os dois mundos. Muito É. da hora. E os compositores vivos, né, muito interessante. E acho muito interessante também para o que quiser, né? Não é uma coisa que né, tem que ser
por imposição, né? Mas a gente saber que existe a possibilidade de a gente, como intérprete, talvez trabalhar com dar um empolgue ou puxar um pouco a que os compositores criem música para o violão nova, né? E acrescentar, né? Ter esse trabalho como salvando a enorme distância, como teve alguma vez Segovia, né? Que fez a vida inteira isso, né? Que deixou muita música para a gente. Imagina se nós tivesse ele aí no pé dos compositores falando para compor, quanta música a gente não teria, né? Então, sem a gente se achar assim tão importante, é bom saber que a gente pode ter essa possibilidade de falar para alguém que faça, porque também às vezes pode acontecer com o compositor, pode não compor porque não tem para quem dar, para que toque, porque é muito difícil também, né? Essa questão de, se você não é Leo Brouwer, então não vou dedicar tempo das minhas horas de estudo para fazer a sua música, né? E é interessante dar uma virada nesse pensamento, saber que a gente pode acrescentar. Com certeza. E tem muita música maravilhosa para ser descoberta e tocada que não foi. Tem muita, muita, muita música, né? Nessas horas é interessante, né? Ver esses trabalhos assim enciclopédicos, né? Que já foram feitos e continuam sendo feitos. Entre eles, esse trabalho do Fábio Zanon, nesses programas de rádio que ele fez, né? É impressionante como tem muita música ali que nunca tinha sido gravada e que ele conseguiu com várias, né? A gente meio que foi assim um mutirão de violonistas gravando algumas peças que nunca tinham sido gravadas. E quanta coisa incrível ali, quanta coisa maravilhosa, né? Que Olha nunca foi só, gravada e é repertório lindíssimo, né? cara. E olha só, ele inclusive, sem ser compositor, olha quanto ele acrescentou com esse projeto, junto com todos os que gravaram, todos os que gravaram, para que já fique música para continuar explorando e tocando, né? E outro convidado do podcast também, Edwin Guevara, falando com ele, estava fazendo uma pesquisa, ele está muito também engajado no que tem para descobrir, que já está feito no violão, e ele fez uma pesquisa, olha só, a gente sabe 5, 6, 10 obras para concertos para violão e orquestra, né? As típicas Castelnuovo, Ponce, Rodrigo principalmente, Brouwer com o concerto de Toronto e acabou, né? O ca... Villa-Lobos. Villa-Lobos, com certeza, desculpa. Mas não tem muito mais. Inclusive, eu peco de ignorar muito concerto para violão e orquestra, né? Também. E, e Giuliani, naqueles tempos, no começo, um pouco. Mas ele tem uma lista, se eu não me engano, eram, creio que, 132 concertos para violão e orquestra, que 90% não se tocaram ainda. Eu acho que era um número assim, assustador, que você fala, cadê? Cadê? Não, tipo, você se sente até culpado de, nossa, eu sendo violonista, ignoro todos esses compositores. Que incrível, né? É, com Tem muito certeza. por descobrir ainda, muito por fazer. Isso é ótimo. Por sorte, né? Isso é uma grande sorte. Imagina que não tivesse mais nada. Pois é. Existe muito mais além desses concertos aí que a gente enumerou rapidinho. Pois é, tanta coisa maravilhosa. Claro que aí isso traz coisas para a gente refletir sobre educação musical, sobre a formação do público de música clássica, porque você tem um público que acaba quase que querendo ouvir sempre a mesma coisa às vezes, né? Claro. São digamos assim, os grandes sucessos de bilheteria, Uhum. né? Claro. Mas a gente justamente criando essas pontes e fazendo um trabalho como você faz, que é um trabalho de divulgação científica, digamos assim, né? Divulgação artística que alcança muita gente
e isso vai tendo uma influência sobre o público, sobre a maneira como as pessoas consomem música. E a gente vive também um tempo de muita mudança, né? Acho que com a internet, com o streaming, com tanta coisa mudando tanto assim recentemente, acho que dá pra gente ficar esperto e refletir sobre o que pode vir aí, porque muita coisa vai mudando, assim, né? Enfim. Sabe que, voltando para o começo do podcast, que você falou de fazer algo materializado e que fique concreto aí você conseguir ver e que isso, e você tinha falado de trabalhar com paciência e continuar que um negócio em alguma hora vai, né? E apesar de que eu penso isso também, eu sinto que, inclusive, não importa se não vai, sabe? Como que o fato de que esteja aí já é gratificante, além de que você não sabe em que pode repercutir, tipo, pode ser que uma pessoa escuta alguma coisa que você falou e mude algo na vida dela que mude para sempre, acrescenta muito. Aí você já ganhou, já pronto, já tá, o sucesso está ali. Mas aunque não aconteça isso, eu acho que para gente que trabalha tanto o dia todo, e parece que esse negócio, né, o trabalho sem fim, como o estudo, esse, tipo, a gente meio que chega uma hora que a gente se sente profissional da música, mas nunca deixamos de nos sentir estudantes. Eu acho que mais que em outras profissões, que talvez, além também, por exemplo, um científico estuda a vida inteira, mas acho que talvez não tem tão presente desse negócio de se sentir ainda estudante, talvez a gente, sei lá, pesquisador, não sei, mas como a gente passa nos anos e a gente é profissional e continua estudando como quando ia na universidade, temos essa a dupla percepção de nós como profissionais já e estudantes também, né? E tem esse negócio o dia todo, e parece que não tem fim, nunca para, nunca está pronto, nunca está perfeito, etc, etc. Mas já de não esperar, como a gente falou, talvez, acho que antes de começar a gravar, de não esperar essa coisa perfeita para colocar, para mostrar, para deixar ali, é muito gratificante porque para nós, e como a gente precisa, e como a gente não deixa de trabalhar, precisa ter o ânimo para hoje você estudou muitas horas, e acordou cedo, fez muita coisa, amanhã também, e passado amanhã também, e assim a semana que vem a gente precisa ter os estímulos, tanto de fora como a nossa própria palmada nas costas, né? Então, ver um trabalho, que nem ver isso que você fez maravilhoso de Santoro e falar, tá ali. Eu consigo ver e falar, nossa, tenho orgulho disso aí. Não importa se teve uma views, uma escuta ou não. E acontece isso também com, no meu caso, com os podcasts ou com os tutoriais, por exemplo, né? Fiz um tutorial que eu acho que ficou muito bom e que pode acrescentar se ela não escuta. Se escutaram 10 pessoas, 5 ou 3, não importa. Já o fato de ver que está ali, porque é um produto finalizado que ficou. Já isso é gratificante, já você ganha só com isso, né? Com certeza. E o que a gente faz por ser uma coisa específica e especializada, quando, né, você falou, quando tem aquelas 10 views, a gente sabe que muito provavelmente foram 10 views assim, com muita atenção. A pessoa foi ali porque ela foi mesmo, e é porque ela buscava aquilo, né? Claro. Quando a gente tá fazendo o tipo de trabalho que faz, que é mais específico e tal, as pessoas chegam até o nosso trabalho não é muito de maneira aleatória, né? Claro. Então a gente acaba estando conectado a quem está consumindo aquilo que a gente fez de uma maneira interessante, né? Então, de uma maneira forte e talvez até mais intensa, assim, né? É uma troca intensa que se tem, né? Sem dúvida. Pelo fato de, como você falou, de fazer algo pelo menos tentar que tenha profundidade e não é aquilo que está na moda. Que tudo bem também com isso que está na moda, mas a gente vai por outro lugar, né? E é como, eu escutei uma vez um cara muito interessante falando muito bem isso, é como procurar um corpo aquático. E teu corpo aquático que não seja muito grande, não como um lago, uma lagoa, uma piscina, sei lá, muito grande, com pouca profundidade,
sino que seja angosto, pequeno, mas muito profundo, um poço aquático muito profundo. Então, procurar esse negócio que as pessoas que te vejam que são as poucas que se encantem e não muitas que gostem, não? Poucos que adorem e que se acrescentem com aquilo, né? que legal, muito legal essa É boa essa analogia. frase, né? Que do corpo É, aquático que esse cara falou. certeza. É. E a gente precisa de poço, a gente precisa de lago, de mar, tudo isso Exato, tem o seu lugar, né? exatamente, exatamente, com E eu certeza. assisto os seus tutoriais. Ah, sim? Olha Muito que legal. honra! Você que mancha, que já é um grande mestre assistindo os Não, tutoriais. sempre em construção, né? O último que eu assisti foi o de pestanas, né? Ah, tem E dois desses. sinceramente, eu nunca tinha pensado nos diferentes ângulos do que fazer com o braço e o cotovelo com as pestanas. Isso eu achei muito Olha legal. só. E você Muito legal. como pensava? Isso é muito específico. Desculpem todos os que não sejam violonistas. Você sempre como trabalhou isso? Porque a pestana é um grande problema do violonista, né? Problema da vida do violonista. É a conta de final de mês, o aluguel e a pestana. Muito bom. Não, não, olha, eu procurava, assim, coisas bem básicas, assim, de só colocar pressão nos pontos de dedo onde precisa, né? Claro. Fazer o dedo um pouquinho de lado que você falou bastante do Marcin né? Martin Gira, ele faz muito isso assim, viu? É, É. e, mas assim, e mais recentemente passei a ter bastante consciência dessa coisa de não apertar a pestana, mas fazer com o braço, né, puxando para baixo. Isso foi uma descoberta meio recente. E aí depois eu vi o seu vídeo e não só né, passei a considerar essa possibilidade da gravidade, né? E aí um Uhum. aluno meu falou uma coisa muito legal, o Daniel Maltoni, um aluno muito legal. Ele falou dessa ideia de deixar a mão pendurada no braço do violão. Então, às vezes tem algumas palavrinhas Cara, que, né? Então, é, essa ideia de pendurar, né? Assim, sim, no braço do violão. É justamente isso, largar o peso do braço aqui na mão, claro. né? Enfim, Eu acho mas que no vídeo eu falo isso também, imaginando, e com meus alunos, falo muito, imagina que você é uma pessoa que está pendurada em uma ponte, que tem que se pegar para não cair, né? E olha que interessante, primeiro que grande honra, cara, que você tenha assistido não, um que tutorial isso. e que tenha achado bom sendo o grande mestre que você. Mas olha o que a gente falava de aprender. Um aluno teu te deu uma coisa, né? A colocar essa palavra aí. Olha só como é Não, com interessante isso certeza, ali, né? com certeza. E isso de. Tipo, isso aí teve muito a ver com o começo desse projeto. Eu sei que não sou não sou Russell, mas tudo bem, eu posso acrescentar alguma coisa também. Então, acho que essa ideia é muito boa para a gente. É, o mesmo cara que falou essa frase do corpo aquático, uma vez falou que você não precisa saber, às vezes, que não quer dizer vender fumaça, né? Como muitos, mas você não precisa saber muito para acrescentar algo em alguém. E ele deu um exemplo muito comum. Às vezes você está nos primeiros anos de ensino e teu coleguinha de 7 anos, que nem você, entendeu o que a maestra ou mestre falou aí na hora e ele te ajuda e te explica. Então ele sabe nesse momento um pouquinho mais que você e ele já te acrescenta porque te ajuda e te explica isso que acabou de aprender. Perfeito, perfeito. É Uhum. lógico, lógico. A troca acima de tudo, né? Exato. E, e as pontes, né? As pontes e isso em vários aspectos da vida, né? Uhum. E isso que o violão também faz de bonito, né? Sim. Ele tá aí para construir
pontes para troca e tal. Enfim, é o que a gente está fazendo aqui. E antes de te abandonar, queria te perguntar quais são, além desse novo projeto que você está fazendo agora, de essa nova gravação, para onde vai teu caminho agora e principalmente teus interesses com a música? Ah, legal. Bom, então, coisas que vêm aí pela frente são esse projeto de gravação de obras selecionadas do Geraldo Ribeiro, né? E, e aí também agora, em um mês, no final desse mês, relacionado ao projeto do Santoro, né? Eu vou, eu vou fazer uma participação na convenção do GFA, né, da Guitar Nossa, Foundation of America, falando sobre a obra do Claudio Santoro para violão. Então, nossa. tô bem animado. Essa é uma das coisas que vem por aí. Então, eu vou estar compartilhando um pouco dessa experiência aí nas redes sociais também, para quem tiver interesse. Tô muito animado porque, é, poxa, eu acho que é um dos maiores eventos de violão no mundo, né? E, eu fiquei muito contente de terem interesse, né? Pela obra do Santoro e tal. E vou estar compartilhando isso lá. Vai ser bem legal. Além disso, assim, meus mais para a linha dos meus interesses que vão trazer alguns projetos aí pela frente. Olha, é basicamente essa essa coisa, essa potência do violão como uma ponte cultural, sabe? Eu acho que nos últimos tempos existe tanto conflito assim cultural, social e político que, que tem chegado na gente, assim, pelo menos na minha experiência, tem chegado de maneira mais intensa. Então, eu me senti muito provocado a pensar o lugar do violão nisso tudo. Então, essa chave do violão como um instrumento transcultural, de pontes e tal, isso tem me interessado muito. Então, minha tese de doutorado está indo nessa linha Nossa, e, e outros projetos que vêm aí também. parabéns. Sempre muito interessante. Pois é, Acrescentando muito. esse é um assunto e tanto, assim. Nossa, muito. Parabéns, querido. Então, vou ir te abandonando, te deixando livre mais que abandonando. E quero te agradecer muito, cara, pela tua presença aqui, acrescentando, como cada um dos convidados, acrescentando muito o nível e a profundidade desse podcast. E quero te parabenizar pelo tudo que você faz e com tanto dá para perceber que está tudo feito com muito amor aí na frente de cada um dos teus projetos e muita paixão. E agradecer por acrescentar tanto, além de participar aqui. Tenho certeza de que muita gente vai acrescentar na vida deles e delas muita coisa boa por te ouvir e por pesquisar e continuar seguindo o teu trabalho. Poxa, eu que agradeço, Lautaro, e te parabenizo, assim, demais, né, pela qualidade do que você faz como músico, né, como violonista, como pedagogo do violão e também como comunicador, né? Você tem uma força de produção, um potencial, um carisma, assim, que é muito valioso para a gente poder interagir, aprender através de você, aprender dos seus convidados, que, assim, eu me senti, assim, muito honrado de estar fazendo parte aí. Você tem uma lista de convidados que são, assim, pessoas que eu admiro, que eu conheço, né? Um dos últimos que eu vi foi o professor Toninho Carrasqueira, Um grande. grande mestre. Então, olha, para mim é uma honra muito grande e também de estar aprendendo com você, conversando, acompanhando o seu trabalho. Parabéns mesmo. E um abraço para todo mundo que teve a paciência e o gosto de ouvir até aqui. E é isso aí. E assim, desejo tudo de bom para o seu trabalho, todo o apoio para que as pessoas apoiem o seu trabalho mesmo
e que ele cresça assim, beneficie cada vez mais pessoas. Cara, obrigado demais pelas palavras que me deixam, que ficam grandes demais para mim, mas realmente sou eu que fico honrado pela tua presença. Obrigado mesmo. Valeu, querido. Então, hoje chegamos a outro final de outro capítulo de Reflexões de um Músico com um grandíssimo artista e, como vocês já perceberam, uma grande pessoa. Vou deixar, se você está escutando no Spotify, vai ter o link ao vídeo. E se você está no YouTube vendo o vídeo, embaixo vai ter toda a informação de Felipe Garibaldi, que é um grandíssimo artista que está acrescentando muito, muito no mundo do violão e da música geral. Então, acompanha ele, segue ele e curta, principalmente, o trabalho dele, que é muito bom e que acrescenta muito. Obrigado uma vez mais. Meu nome é Lautaro Pérez Batalla e a gente se vê no próximo capítulo.